Nossa, eu vou saber quanto é isso, gente, pelo amor de Deus. Eu sei fazer conta de 2 mais 2, 2 mais 7, 18 menos 2, mas agora isso daí. Quer começar? Pode começar, Lu. Que eu vou preencher a chamada. Não, você vai preencher. Ah, beleza. Tá, beleza. Então, preenche a chamada. Se esquivou bem, Gabriela, Lisa. Peraí, deixa eu só pegar água que tá fazendo um calor horrendo. Beleza. A gente não. Eu vou começar me apresentando, acho que primeiro, acho que faz mais sentido isso. Meu nome é Luana, eu sou professora de Geografia Geral, junto com Gabriela, do Jorge Amado, essa que você fala. Eu faço Geografia, estou no terceiro ano, nessa metade curso presencial, metade EAD, nessa loucura, então eu meio que entendo a posição de vocês agora nessas aulas assim, meio distantes. Enfim, tenho 25 anos e acho necessário dizer que eu sou virginiano. Então, com essas informações relevantes, passo a palavra para a Gabriela só para ela se apresentar antes da gente começar a aula de fato. Como Luana já me apresentou, sou Gabriela, eu estou no 4º ano de Geografia, e eu sempre esqueço em que ano que eu tô. Eu fiz as contas esses dias porque eu não lembrava. Eu achava que eu tava no, sei lá, 2º ano da geografia. Eu pensei, mas falta muito tempo pra me formar. Mas ao mesmo tempo, não. Então, eu tô no 4º ano da GEL. Eu tenho quase 23 anos. Eu sou de câncer. Que mais? Ai. 23? Meu Deus, eu tô descobrindo isso agora. Você achou que eu tinha quantos anos? Não sei. Então, o outro professor, o Gabriel, tem um professor de semana que chama Gabriel, gente. Ele também tem 25. Mas eu tenho 23. Tenho quase 23. Não tenho 23, tenho quase 23. Sou de câncer. Descobertas, Gabriela. Que mais? Acho que é isso que eu tinha pra falar. É isso, gente. Eu gosto de geografia. Ai, bora. Eu começo? Começo, já tô aqui falando, né? Então eu vou. Engatei. Então, ó, nossa primeira aula. Gente, geografia geral. Eu acho que vocês já conhecem os outros professores, né, de geografia do Brasil que vocês tiveram no sábado passado. E geografia geral, a gente queria começar assim com os principais conceitos da geografia, assim, tipo, vocês vão usar tanto aqui quanto na geografia do Brasil, mas aqui é importante, né? Esses conceitos. Aí aqui, o que a gente queria perguntar assim, né? O que é a geografia, né? O que a geografia faz? E existe uma receita para estudar geografia, né? Então, né? Aqui um textinho. Geografia é um pouco de clima, mistura um pouco de solo, agricultura, aí a gente põe um pouco de globalização, meio ambiente. Aí nisso tudo, mistura tudo isso e a gente tem uma pitada de conflitos globais e para dar aquele toque de sabor de imperialismo, né? Acho que ia ser muito melhor Luana falando isso, que acho que ela tinha se preparado, né? Mas perdão. Na verdade, eu só deixei ele com uma piada pronta. Mas assim, entendi. Posso passar? Você quer falar? O que eu falo agora? Então, a geografia, assim, depois dessa piada, a geografia é a ciência que estuda a organização do espaço pelo homem. Como a gente, homem e seres humanos, né, no caso, se relaciona com o espaço e como a gente se relaciona com nós mesmos, assim. E a partir disso, a gente forma cultura, espaços diferenciados, o que a gente pode classificar como espaço geográfico segundo a natureza. E a gente vai falar disso conforme a aula for passando. E alguns conceitos chaves que a gente que vocês precisam saber, assim, né? Tipo, pelo menos o que significa, porque algumas questões às vezes pegam nisso, sabe? Tem aquela pegadinha que usou uma palavra que se você não souber o conceito, você pode acabar errando e tal. Só lendo aqui o que está escrito, ó. Como toda ciência, a geografia possui alguns conceitos chaves capazes de sintetizar o ângulo específico
por meio do qual a sociedade é analisada, ângulo que confere à geografia a sua autonomia relativa ao âmbito das ciências sociais. Como a ciência social, a geografia tem como objetivo o estudo do homem e essa relação com o meio, sendo ele natural ou não. E, no entanto, é analisada havia 5 conceitos chaves que guardam entre si forte grau de semelhança, pois todos se referem à ação humana transformando a superfície terrestre. E é isso, muitas vezes vocês vão acabar se confundindo com esses conceitos, porque é real, assim, tipo, é uma coisa muito subjetiva, às vezes, sabe? Tipo, vou portar, o que é paisagem? Pode ser muitas coisas. O que é espaço? Muitas coisas. Região? Muitas coisas. Mas tem esses conceitos que definem o que são essas coisas. Esses 5 conceitos que a gente vai trabalhar hoje é paisagem, espaço, região, lugar e território. Pode ir, Lu? Ou quer que eu... Posso? Não, posso. A gente vai realizando. Fique em paz. Se você quiser acrescentar comentário enquanto eu estiver falando também, à vontade. Tá, então a gente tem esses 5 conceitos que dão norte para geografia no geral, não só a geografia geral especificamente hoje que a gente está falando, mas a geografia no geral usa 5 conceitos como perspectiva para estudar o espaço geográfico, que é a categoria maior. Aí o primeiro deles que a gente vai começar a explicar, a gente vai tentar passar, talvez tudo hoje, mas eu acho que não vai dar muito tempo, mas enfim. A gente tem o lugar. Quando a gente fala de lugar, a gente está situando um local no espaço que tem um significado, uma vivência muito pessoal. Então, você como indivíduo, você, Rafael, você, Evelyn, estou vendo aqui a galera, tem um lugar. E para mim, como não tem uma vivência atrelada a vocês, para mim é só um espaço geográfico, enfim, do estado de São Paulo, não sei qual é o lugar de vocês, mas o lugar tem uma significação, tem uma coisa mais subjetiva, mais pessoal. Então, é um espaço delimitado, algo mais curto, que tenha múltiplos afetos, pessoas, indivíduos. Então, você tem uma relação mais pessoal. Para conceituar o lugar, você tem aí uma perspectiva individual sobre um determinado espaço geográfico. Então, aqui eu não vou ler, porque depois vocês podem consultar o material, no caso dos slides, eu já mandei para vocês na turma do Classroom, por PDF, então vocês podem consultar lá, o lugar do Rafael no quarto dele. Excelente. Para mim é só um espaço indeterminado, para você é o seu lugar, porque você tem uma vivência pessoal. Beleza, então a gente entendeu que pessoas, mais espaço, mais múltiplos afetos, formam o que a gente entende por lugar. Ah, é você que passa, né, Gabi? Eu já estava aqui, ó. Aí, para exemplificar isso, a professora Gabi colocou a música Meu Lugar, da Lindo Cruz. Então, a gente tem aí quase que um resumo a partir de uma música do que é essa relação do lugar. E como é o conceito de lugar. Você pode passar, que eu não vou cantar. Uma música linda, perfeita. Nossa, eu amo essa música. Pode crer. Como o lugar também pode ser de múltiplos afetos, a gente tem outro exemplo aqui que eu coloquei, a obra dos Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno. Então, só com esse enunciado já dá para você entender, começar a entender a relação com o que é esse lugar. E aí, se a gente for analisar mais profundamente de onde que eles são, isso é totalmente geográfico. Racionais é geografia. Eles são da Zona Sul de São Paulo, do Capão Redondo. Então, eu estou delimitando o espaço e estou transformando ele, e nesse caso, nessa obra, eles se transformaram em lugar, uma narrativa do seu lugar, da violência, enfim, tudo que contém na obra. Pode passar, Gabi. Aí um trecho da música Periferia, Periferia em Qualquer Lugar, só exemplificando, trazendo na letra, sabe, que aponta que aquilo é um lugar, não um espaço. E agora eu quero saber de vocês, por gentileza, hora do momento de interação. Eu prefiro que vocês abram o microfone, por favor. Qual é o seu lugar? Qual é o lugar de vocês? Falando tudo isso, o que vocês conseguem me dizer? Um de cada vez, galera. Não se por favor. Tem confusão. Beleza, o Elias disse que é a Rússia. Aí é a casa dele. Bem... Cadê os corajosos que vão abrir o microfone e falar qual é o lugar de vocês, por quê? Dar uma
né? Ó, por exemplo, meu lugar, eu não tenho um lugar específico mais não, já tive muitos lugares. Mas acho que no caso, como pandemia, etc e tal, estamos meio que fazendo tudo online. Eu, mais ou menos, que eu também trabalho presencial, mas acho que o meu lugar é meu quarto, assim, tipo, onde eu consigo, sei lá, onde eu me realizo, assim, tipo, faço as coisas que eu quero no meu quarto e tal, mas sei lá, uma época meu lugar já foi minha escola, assim, minha escola era o meu lugar, sabe? Mas hoje em dia, meu lugar é o meu quarto. É pra falar qual é o seu lugar, Benji. Vamos eu aqui. Bora. Como eu disse no chat, meu lugar é o quarto. Era pra ser, né? Porque agora com a pandemia, meu quarto foi roubado pelo meu pai. Então não tá sendo mais meu quarto. Mas eu me identifico aqui porque eu passei uma parte do tempo aqui, conversando com meus amigos, convivendo com os ônibus passando toda hora, e fazendo barulho, eles reclamando. E também várias experiências também que eu tive aqui de jogar com meus amigos, trazer eles para cá para conhecer. Então, o meu lugar é meu quarto, que eu me sinto mais seguro, porque aqui eu sinto que eu posso ser eu mesmo. Perfeito, perfeito. É isso que é o lugar. Acho que com isso, algum outro corajoso vai abrir e vai explicar a relação de lugares. O microfone ou a câmera? Tanto faz, o que vocês se sentirem confortável, sem pressão. Então, deixa eu ver aqui. Meu lugar fica dentro da Via Láctea, dentro do Sistema Solar, dentro do planeta Terra, que fica dentro do Brasil, dentro de São Paulo, e vai parar no município de São Paulo, que vai para o Jardim Jaqueline, Zona Oeste, que acaba no meu quarto. Muito bem, Elias. Bela descrição de escala geográfica. E ó, Elias antecipando conceitos, um cara do futuro, não é mesmo? Alguém mais? Oi, gente, boa tarde. O meu lugar, atualmente na pandemia, é o meu quarto, mas eu gosto muito da Sala São Paulo, então o meu lugar favorito é a Sala São Paulo, porque eu toco violino e o meu sonho é tocar na Sala São Paulo, então até lá eu fico assistindo o concerto lá. É isso. Eu era uma criança da música, né? E eu já me apresentei algumas vezes na Sala São Paulo e é sensacional. Era meu lugar preferido quando eu era menorzinha, né? Mas um dia eu quero te ver lá na Sala São Paulo, Jennifer. Me convida quando você for tocar lá. A galera mandou, tipo, no chat também, né? Algumas coisas. A maioria é meu quarto, né? Alguns é o mar. Não pode ser uma pessoa, porque, tipo, o lugar é um espaço que você tem uma relação de afeto, entendeu? Uma pessoa que você gosta muito já é outra coisa. Que mais? Que mais? Meu sofá. Meu quarto, meu pracinha que tem perto de casa. Legal, legal. Que mais? Acho que é isso, acho que mais ninguém comentou. Mas é isso, gente. Eles entenderam basicamente que é o lugar, eu acho. A galera compreendeu. Vamos seguir, então? Tudo bem? Vale, sempre. Quer passar, Gabi? Passei, beleza. Pode ir. Tá. Acho que para mim travou aqui. Para mim travou. Antes eu tinha colocado, a gente só colocou exemplificando um esqueminha só para entender a relação com a materialização do lugar. Agora a gente vai entrar para o segundo conceito, que é o conceito de paisagem. A paisagem é tudo aquilo
que a gente consegue perceber através dos sentidos. A gente sempre incorre em erro em achar que a paisagem está muito atrelada com aquilo que a gente consegue enxergar, limitando literalmente o sentido da visão. Então, mas na verdade a paisagem é tudo aquilo que a gente consegue perceber através dos sentidos no espaço. Então, essa dinâmica de elementos físicos, biológicos e do homem, o homem, os elementos biológicos e físicos, essa junção é que caracteriza e constitui a paisagem. A paisagem ela é formada através de um resultado de um movimento antrópico, que é um movimento, que é uma palavrinha, antrópica é uma palavra que vocês vão encontrar em prova bastante, então ela significa a ação do homem no meio. Esse meio pode ser um meio natural, pode ser um meio urbano, no meio, ponto. Ele é bem geralzão, assim. Então, essa ação do homem no meio é chamada de uma ação antrópica. Então, se na prova estiver aparecendo isso lá, está se referindo a como o ser humano afeta o espaço. Então, a paisagem, elas materializam as relações sociais, econômicas e políticas. Então, por isso que não dá para a gente caracterizar ou descrever a paisagem só a partir da percepção, só a partir do olhar. Eu tenho uma paisagem. A análise da paisagem, ela vai muito além, sabe? O que você está vendo pela sua janela, ou não sei onde vocês estão, ela diz muito mais do que vocês estão vendo. Eu acho que dá para passar para o próximo. Aí, os fatores físicos, biológicos e humanos, essa junção formam esses três pontos materializam a paisagem em si. E o humano interferindo no biológico e físico é uma ação antrópica. Nossa, acho que eu não deveria colocar no slide branco. Vou passar. Tá, isso é só um textinho para exemplificar que às vezes a paisagem só está associada com a natureza, mas ela expressa a sociedade. Imagina, pessoal. Mas ela expressa a sociedade. Então, ela é composta de elementos culturais e elementos naturais também. Então, a árvorezinha e as pessoas e o grupo social que tenham para onde você esteja olhando agora, sabe, formam uma mesma paisagem. Pode passar. Você quer considerar alguma coisa, Gabi? Porque Não, eu ia comentar que, tipo, vocês têm que tirar da cabeça que paisagem é um monte de árvore e um rio. Paisagem não é isso, não. Porque quando a gente pergunta pra alguém, o que é paisagem? A primeira coisa que vem na cabeça, se a pessoa não faz geografia, a primeira coisa que vem na cabeça é o interior, assim, um riozinho, uma chacrinha no máximo, uns gatos, uns cavalos, não é isso. Paisagem é qualquer coisa não, eu gosto de falar, tipo, fração de um espaço e de um tempo, assim, que você consegue perceber. Tipo assim, por exemplo, agora tem um vizinho batendo alguma coisa, com uns passarinhos cantando, e se olhar pra minha janela, é isso que eu tô vendo. Essa é a paisagem que eu tô vendo na minha janela. Até um lixão é paisagem. Tudo é paisagem. Tudo. São cobrados, sim, bastante. Tipo, pode ter alguma questão que vai te perguntar, por exemplo, qual é o lugar. Às vezes, tipo, questão interdisciplinar, às vezes faz muito isso. Pega algum trecho do vestibular e pergunta qual é o lugar de fulano de tal, de algum personagem. Aí você não pode falar que a pessoa mora no interior de algum lugar ou que a pessoa mora no Rio de Janeiro. Não, você tem que, pelo que você consegue ler no texto, perceber alguma ligação sentimental da pessoa com aquele lugar. Aí vai ser a resposta certa, sabe? Mas sim, até um lixão, até um cemitério, até tudo é uma paisagem. Tudo. Até, sei lá, a Paulista é uma paisagem. É isso. Pode. Sim. Tanto não se restringe ao visual, porque você consegue ter a abstração, você consegue abstrair através, por exemplo, da letra que eu coloquei do Racionais, do Nego Drama. Ele está te fazendo uma descrição da paisagem, pai. Você pode não ter pisado no capão, mas você tem uma noção do que ele está falando. Então, para ver que a paisagem mexe com os sentidos e não necessariamente com a visão. Quanto ao conteúdo do vestibular, isso que a gente passa é conceito que vai estar dentro da pergunta, que conceito que se você não souber de antemão, você não consegue fazer todo o raciocínio para saber do que se trata, porque a gente vai ensinar a paisagem, mas a gente vai ensinar a região, território, então você precisa, para a categoria de análise, é necessário você entender do que se trata.
porque você pode cair numa pegadinha que você pode confundir região com território, que a princípio parece a mesma coisa. Mas, enfim, a gente ainda vai chegar lá. Pode passar, Gabi. Tá, é só mais um slide, só para vocês verem que a paisagem não se limita. E a imagem clássica da geografia em Pouquíssima conhecida. Pouquíssima, nunca vi. Essa é tudo mesmo. Nossa, eu nunca... Então, achei que tava inovando, né? Botar uma dessa. Eu achei que era conteúdo novo aqui. Mas pode ir, Não, fique em paz. Eu queria saber se essa imagem que vocês estão vendo tem duas paisagens diferentes, elas ocupam o mesmo espaço geográfico, de fato, a gente consegue ver, mas são a mesma paisagem? Vai. Ó, o chat está aberto, galera. E o que vocês conseguem notar também observando essa paisagem, né? O que vocês olham e pensam, tipo... Eu acho que, apesar da paisagem... Dá para me ouvir? Dá. Ter uma diferença, assim, em relação à classe social, ter toda uma história, essa dinâmica dos elementos físicos que você tinha comentado e a ação do homem são iguais, porque não são iguais... tipo assim, são iguais em ter construções ali, entendeu? A diferença é numa desigualdade social. Acho que deu para entender. Então, assim, seria a mesma paisagem, entre aspas. Se você for ver a dinâmica dessas construções, do físico, é isso. Sim, sim. É isso, a paisagem em si é a mesma, porque é essa foto que mostra essa dualidade, né? Esse conflito de muitas coisas, conflito de interesse, conflito de classe, conflito de gênero, de raça, de tudo. Dá pra gente falar muito. Se a gente quisesse, a gente podia colocar essa foto em todas as aulas e ia dar pra gente relacionar com alguma coisa. Mas isso é uma paisagem. O que mais vocês falaram aqui no chat? A maioria tem luxo, uma boa moradia, lazer. Isso. Gabriela Macedo acha que não, que são diferentes. Então, dá para ser diferentes, porque como os conceitos eles não são isolados, eles se misturam e às vezes eles estão embutidos um no outro, tem essa coisa mais complexa, você pode olhar essa paisagem e escolher um recorte de análise econômico. E aí você chega no resultado de que não são, de fato, não são a mesma paisagem. Ocupam o mesmo espaço geográfico, mas não são as mesmas paisagens, em vista de que o seu olhar, sua perspectiva, ela é geográfica, com o recorte econômico, por exemplo. Então, dá para usar, como a Gabi falou, em basicamente quase todas as aulas, porque as categorias de análise não dá nem conta de esgotar tudo que dá para fazer. Com essa e muitas outras. Gabi, pode ir passando, que depois eu só dei exemplos de paisagem. Eu só queria ressaltar que, como essa questão da imagem está muito atrelada à paisagem, uma fotografia, por exemplo, não é a mesma coisa do que paisagem, porque a fotografia ela é estática. E a paisagem tem um elemento dinâmico. Então, a paisagem está em constante mudança. Além de ser aquilo que você consegue alcançar com todos os seus sentidos, é algo que também muda constantemente. A fotografia é um recurso para a gente conseguir analisar a mudança de determinado espaço no tempo, de determinada paisagem no tempo. Esse é só um exemplo, a Avenida Afonso Pena, que a Gabi colocou em Belo Horizonte, a diferença lá em 1930 e a outra foto em 2015. O espaço urbano, a modificação, a quantidade de populacional. Acrescentei, Gabi, vai que é sua. Não, eu ia comentar que, tipo, é exatamente isso que ele falou. A paisagem, ela é dinâmica. Então, não é porque, sei lá, essa avenida tá assim, que ela vai ser assim para sempre, como ela é em 1930. Não, é uma coisa que muda e que também revela algumas coisas sobre a sociedade, tipo, algumas mudanças que a gente teve, por exemplo. Por que aumentou tanto o número de prédios, diminuiu o número, tipo, de áreas verdes, coisas assim, que a gente consegue observar olhando uma
uma paisagem. E outra coisa, não é que fotografia pode ser uma paisagem. A fotografia ela pode representar uma paisagem, ela pode mostrar uma paisagem num determinado momento para a gente analisar ela. Por exemplo, se a gente for tirar foto dessa mesma avenida agora, 2021, também deve estar diferente. Devem ter mais prédios, tipo... O interessante de a gente pensar aqui é que paisagem é uma coisa que é mutável e que não é ligada a florestas e sei lá, não é um pedaço de mato, não é isso. Exatamente. A mesma foto da mesma avenida, mesmo que depois de transformada, sempre vai ser a mesma foto da mesma avenida. Então, e a avenida em si se transforma. Então, tem esse elemento de, olha, tem mudança, é constante. A paisagem se transforma constantemente. É só um contraste para entender entre fotografia como algo estático, registra sim as mudanças, mas a fotografia em si é algo estático. A paisagem não, muda, é dinâmico. Pode passar, Gabi. Aí só um recorte de paisagem natural. Mas assim, se vocês não entenderem, por favor, só mandar no chat. Luana tá falando merda. Ah, Luana, tá viajando? Uhum. Por favor, a aula é aberta para isso. Mas era só para mostrar que, tipo, de paisagem natural. Isso, que tudo é paisagem, assim, tipo, isso é paisagem, isso é paisagem. Do mesmo, é paisagem da mesma forma. Pode falar, Lu. Só que, tipo, tá, claro que você, nossa, que quando a gente fala assim, tipo, numa conversa normal, nossa, que paisagem linda, nossa. Mas isso aqui também é uma paisagem, e também acho linda. E é isso, só que, tipo, essa paisagem aqui, ela é praticamente intocada, assim, tipo, tem pouca interferência, assim, tipo, de construção, assim, humana. Essa daqui não, essa daqui é selvageria, é prédio espelhado que mata passarinho, coisa assim, sabe? Muito carro, trânsito, e é isso. E exatamente. Acho que nada representa melhor, né? Tipo, capitalismo do que a paulista, assim, pra gente. É tipo, dá até pra ver a imagem, a camada de poluição, assim, esse laranja aqui é tipo poluição 100%, assim. E a paisagem, ela também pode ter coisas naturais e humanos, né? Como a gente falou. Tipo, essa aqui, apesar de ser um lugar, tipo, com uns matinhos, umas montanhas, tem, tipo, uma igreja no topo do morro, assim, tem umas casinhas, tá? Região, por você. Posso? Tá, demorou. Então, vai lá. A região, mais uma categoria de análise. E aí, essa é uma das que vocês vão mais ver em prova. Essa, território. Não que as outras não sejam importantes, todas têm que ser bem lembradas para vocês conseguirem direcionar, de fato, o olhar de vocês quando vocês forem fazer a prova. Pensando nesse sentido. Mas é muito importante também vocês entenderem para ampliar os sentidos. Mas a questão da região é um recorte espacial segundo critérios pré-estabelecidos. Então, a região pode ser qualquer área do espaço. Por isso, o espaço geográfico é uma categoria maior, só para a gente começar a entender, pensar junto isso. É um espaço maior onde esses outros conceitos se relacionam, convivem, coexistem, a paisagem com região, com território, enfim. E a região é um recorte que você vai dar a um determinado espaço geográfico a partir de certos critérios. Então, essa região, ela pode ser uma região natural, quando você vai regionalizar, que é o ato de transformar um determinado perímetro em uma região. Ela pode ser natural, a partir de critérios naturais. Sei lá, a região do Cerrado, a gente está tratando de critérios naturais para entender aquilo como uma região. Ou então, ela pode ser uma região geográfica, se ela tiver os recortes fundamentais, que são o recorte econômico, político, social e cultural. Então, se a gente for pegar cada uma desses pontos para uma categoria de análise, vai ser uma regionalização geográfica. Enfim. A região em si, ela pode ter tamanhos e dimensões diferentes. Essa aqui é uma região do Oceano Atlântico. Não sei se vocês já leram ou já viram o filme As Viagens de Gulliver. Então, é onde o barco naufraga no Triângulo das Bermudas. E eles meio que se perdem, vão para aquele mundinho de pessoas pequenas e onde eles são gigantes, enfim. Mas é que, de fato, a geografia estragando aí o filme de vocês, mas os ventos que se formam nessa região do Atlântico, ela acaba afundando muitos navios, enfim.
É a bad dos navegadores. Então, esse é um tipo de região que não se limita a um território físico, por exemplo, porque eu acabei de mostrar uma região no meio do oceano. E tem o ato de regionalizar, que é traçar um lugar também a partir de certos critérios. Nesse caso, é uma divisão, uma regionalização sobre o território nacional, sobre o nosso espaço, que a gente entende hoje como Brasil, essa junção desses estados, é criar, na verdade, esses estados, fazer essa divisão político-administrativa, com o fim só de manutenção do território, conseguir, enfim, controlar, poder. Tem um certo poder intrincado, mas não é essa a categoria principal. Acho que pode passar que eu só trouxe um outro tipo de regionalização. Essa, a que a Gabriela passou agora, é a oficial. Esse é um tipo de regionalização didática. Isso, essa é a oficial. Essa do Milton Santos e da Maria Laura, elas são os 4 Brasis. O critério de regionalização desse espaço, porque se percebe, eles usam da divisão político-administrativa do IBGE, mas a regionalização do Milton é diferente porque ela divide, basicamente, em 4 espaços, onde ele vai ter como critério onde está concentrado mais tecnologia, desenvolvimento, indústria. Então, essa região que ele chama de concentrada, que você vê, a gente não tem mais Sudeste e Sul. A gente é só uma região só, concentrada, mas a partir de que critério? Dessa densidade técnica no território, que é, basicamente, essa urbanização massiva, enfim. Quer acrescentar alguma coisa? Não sei se eu me fiz entender muito bem. Não, eu só ia comentar que, tipo, região não é só norte-sul, leste-oeste, norte de São Paulo, zona sul de São Paulo. Que região, tipo, também tem um objetivo, assim. Eu vou de, por exemplo, o objetivo do IBGE é dividir o Brasil em áreas administrativas, assim, de acordo com os critérios que eles estabeleceram. O critério do Milton é diferente. É um critério mais relacionado com concentração de renda e densidade de pessoas, assim, tipo, onde tem mais gente, onde tem mais tecnologia, assim, quando eu falei concentração de renda, era nesse sentido. Então, eu posso regionalizar, sei lá, o Brasil, eu quero dividir o Brasil por, sei lá, onde tem mais trem, onde tem menos trem, onde tem mais ferrovia. Eu posso usar o critério que eu quiser para regionalizar. Aí aqui tem outros exemplos, né, de regionalização. Deixa eu... Você fechou o microfone para eu continuar ou você travou? Ah, tá. Não, beleza. Só tem outros exemplos de regionalização. Aí dá para vocês verem as escalas, os tamanhos. Aqui é mais uma do Brasil sobre outros critérios. E aqui uma regionalização do espaço mundial. Por exemplo, eu trouxe, atual a notícia em relação aos países que estão com restrição para os voos comerciais do Brasil, já que a gente está muito responsável sobre a administração do nosso território, sobre esse governo incrível que temos. Basicamente, o mundo se fechou para a gente. E aí está um exemplo para a gente ter uma noção em que tempo vivemos, só para dar uma acordadinha de que, assim, é bom estudar e se manter em contato com a realidade e para exemplificar o que é uma regionalização, que pode ser literalmente do Triângulo das Bermudas até a regionalização do espaço mundial. Ou seja, geografia não quer nada menos do que estudar o mundo. E a gente não se restringe nem a esse espaço. Porque vocês vão vendo que a categoria espaço vai mais além. Mas, segundo, acho que, sei lá, já perdi até as contas de que número de conceito é. Acho que é os 3. Eu estava lendo o chat, me perdi. Tá. Eu estava falando. Mas, enfim, agora é o conceito de território. Quer começar? Posso começar. Território, muita gente confunde com região, mas território é, outro rolê, assim. Enquanto região, a gente pode fazer, sei lá, delimitar uma região por norte, sul, leste, oeste, centro-oeste e dar o nome que a gente quiser nela e falar, isso aqui é uma região. O território é não um pouco, mas bastante diferente. Por mais que a gente use essas palavras como sinônimo, território tá intrínseco, assim, só é território, assim, quando tem uma relação de poder. Tem isso de, é um espaço, claro que também é um espaço definido, delimitado, só que
o ponto-chave é o poder, é a relação de poder. Tem que ter alguma coisa, tipo um governo, um síndico também. O síndico manda no território dele. O governador, um prefeito, mas é tipo, ligado ao poder, a essa relação de poder. Pode falar, Lu. E é isso, tipo, é isso. Tem fronteira, limite, identidades, também tem essa coisa de conflitos também, né? Por exemplo, dominação, pode ser um poder político-econômico, pode ser conflitos, tipo, de guerra, tipo, territórios em conflito. Que mais? É multidimensional e multiscalar, como eu tava comentando, sei lá. Tem o prefeito, mas quem manda mais do que o prefeito? Aí, governador, chega o governador. É isso? Ou é prefeito antes? Eu já não lembro. Mas aí sempre tem escalas. Por exemplo, o que manda mais no território do Brasil é um presidente. Aí vai presidente. Aí diminui para governador, prefeito, sei lá, uma sub-região de São Paulo, sei lá, região administrativa. Por exemplo, eu sou da região administrativa Tucuruvi-Santana. Então, aqui quem manda é a pessoa que administra essa parte, que eu não faço ideia de quem seja. Mas é isso, tipo, sei lá, no meu prédio, quem manda no território do meu prédio, do meu condomínio, é o síndico, entendeu? Claro que não vão perguntar qual é o território do síndico na prova, não é isso. Só um exemplo para vocês entenderem que território está ligado a poder, entenderam? E aí a gente está falando de poderes em múltiplas escalas, multidimensional no sentido de poder também, porque a Gabi deu exemplo da divisão administrativa do Brasil, da organização, na verdade, perdão, da organização do Estado, da organização da federação. A gente pode... Eu travei? Estão me ouvindo? Eu acho que travou não. Não, beleza, bora. E a gente está falando só em relação ao poder constituído. Agora, a gente tem muitas relações de território. Pode passar, Gabi, os slides, aí eu vou dar uns exemplos rapidinho. O território da Palestina, a região da Palestina, um clássico para que se caia em prova, fiquem ligados nessa questão aí. Meteu os Estados Unidos no meio, tem alguma guerra? Dá uma olhada, prova gosta. E é bom para vocês entenderem também, quem está certo na história. Enfim, a questão tem múltiplos afetos relacionados com o território. Pode ser uma relação de poder mesmo, estrito, em dominação. Aqui a gente tem os muçulmanos e árabes tendo um conflito de poder há séculos mesmo. Isso não é nada novo, a gente só está vendo uma briga de séculos entre muçulmanos, árabes e os judeus, que é basicamente o Estado contra Estado, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Então, são duas instituições que estão brigando por um outro território. Então, o território não necessariamente, às vezes, tem a ver com divisão do Estado. Dois Estados podem brigar por um território. Próximo, Gabi. O próximo, eu acho que se trata do território Yanomami. Ao meu ver, é o único que sai um pouco dessa relação de poder, porque eu acho que quando a gente conceitua poder, a gente já está falando da nossa civilização. Acho que a relação dos povos originários com a terra tem uma outra coisa que não poder, mas enfim, é uma consideração só para a gente começar a entender que o território também abarca essa questão do lugar. Aqui pode ficar bem claro uma intersecção dos conceitos. O território, mas na verdade sendo território, mas porque aquilo ali é o lugar dessa tribo específica. Segue, que eu acho que está acabando a aula, não tá? A gente tem quanto tempo? Tem uns 15 minutos. Tem 15? Não, tá suavíssima. Então, beleza. Como que território não tem a ver com nada institucional, uma notícia para vocês, que não deve ser novidade, mas é uma notícia, a gente está aqui sempre para relembrar. Milícias já estão presentes em 57,5% do território do Rio de Janeiro. O que é a milícia, se não uma organização paramilitar? Uma organização fora do Estado, que ocupa um território teoricamente do governo, ou teoricamente uma civilização. Então, múltiplos territórios, múltiplos poderes é o que caracterizam o território. Fala, Gabi, perdão. Você travou, tipo, bastantão, assim. Nossa, travei? Tô Travou. me ouvindo agora melhor? Sim, travou. Depois que você falou paramilitar, não deu para escutar nada. Beleza. Então, o que são as milícias, na verdade, se não uma organização paramilitar, fora do Estado.
Então, ocupando mais da metade de um território que, teoricamente, é estatal. Teoricamente, é constituído pela sociedade civil. Então, múltiplas relações de poder dentro de um mesmo território, então, é o que constitui, é o que caracteriza. Então, peraí que eu me bloqueei. Eles não têm mais 15 minutos, não, já acabou a aula, é 2h30. E vocês nem falam nada, eu falando que tem 15 minutos. O próximo professor ia me xingar. A gente tem que cumprir um Não, isso só horário rapidinho. Tá prestando atenção, né? Porque a gente não precisa da hora. Rafael, eu gosto disso. Deixa eu falar. Que depois eu quero que vocês conversem ou comigo ou com a Gabi, mandem lá no grupo sobre o que vocês acham de conteúdo extra no grupo que eu criei para cada turma tem o seu grupo no Classroom. Então, não sei, porque em caso de a gente não conseguir terminar os slides e a gente tem um tempo razoavelmente apertado, eu queria saber o que vocês acham, depois vocês falam lá, porque a depender do que for, eu me responsabilizo por fazer essa enfim, isso. Correm para a sala do professor. Isso, gente, vamos lá. Depois a gente vai mandar o código da aula da sala do Classroom, que quem não conseguiu entrar, já entra com o código, beleza? Imagina, gente, tô feliz pela nossa primeira aula ter sido tão boa. Gostei. Foi boa pra caralho. Foi boa. Pode gravar. Ai, meu Deus. Foi mesmo. Peraí, que a pessoa tá pedindo pra entrar. E aí que trava.